Abençoa, Senhor, abençoa a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, Senhor. Traz a salvação, faz algo grande, Jesus. Abençoe o meu lar. Abençoa, Jesus. Se Deus vem, consagre o meu lar, a minha família, meu altar. Traz a salvação, que nunca falte o amor, Senhor. Abençoe o meu lar. Me abençoe, Jesus, vem fazendo coisas grandes. A minha família, meu altar, traz a salvação, que nunca falte o amor, Senhor. Abençoe o meu lar. Abençoa, faz coisas grandes, ó Pai, faz maravilhas. E nesse dia, Deus, que oramos pela família, que haja o mover do Senhor, que haja o agir do Senhor, que haja a resposta do Senhor na nossa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada lar, cada família aqui representada, Pai. Abençoa, Deus, nessa cidade, meu Deus, muitas famílias que venham te conhecer, que venham andar com o Senhor e que venham viver a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Isso, pode aplaudir. Deus é bom. Deus. Vamos à palavra de Deus. Hoje é um dia que nós oramos pela conversão da família. Mas a família, ela só vai realmente se converter. O caminho da conversão é reconhecer os seus erros, para que se arrependam. Jesus, ele veio pregando arrependimento, arrependei-vos, para que se arrependam e recebam a graça, o favor de Deus. Tem como a gente receber o favor de Deus se a gente não compreendermos que a nossa salvação é pela bondade de Deus, pura bondade de Deus para conosco. Se você olhar as pessoas aí fora, elas, na verdade, você vai falar de Deus, muitos dizem, não preciso ir para a igreja, não preciso de nada, porque eu já sou uma pessoa boa. Então, quando a pessoa se acha que ela é uma pessoa boa, que ela não precisa se arrepender de nada, dificilmente ela vai se converter. E quando a pessoa entende os seus erros, suas falhas, aí ela também entende a necessidade da graça de Deus e que a pura bondade de Deus que a salva. E ela se torna uma pessoa grata também. Ela acaba tendo gratidão. Por que as pessoas não têm gratidão a Deus? Às vezes até a pessoa está na igreja, mas ela não tem aquela gratidão de Deus, porque ela não entende o que Deus fez por ela. Ela acha que ela está no evangelho porque ela era uma pessoa boa e Deus alcançou. Não, Deus não alcançou ninguém bom não. Deus alcançou um bocado de pecador ruim para danar, mas Deus sacrificou Jesus. Bondade foi de Deus conosco. Eu quero trazer aqui a parábola do filho pródigo, que retrata aqui, que me chama a atenção aqui uma parte, está em Lucas, capítulo 15, versículo 11, que diz assim, Jesus contando a parábola, diz assim, e disse Jesus, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Então nós vemos aqui que o fazendeiro tinha uma grande fazenda e 2 filhos. O mais novo diz, eu quero minha parte. E ele reparte a fazenda pelos 2. Então cada um ganhou partes iguais. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua.
e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Então, ele pega os seus dias depois, ele pega a parte dele, ele diz: não vou viver mais debaixo não vou viver mais debaixo da autoridade do meu pai. Ele disse: eu vou viver por conta. O ser humano, ele luta muito por isso. Nós estamos em uma sociedade que pensa muito em viver por conta, não quer viver debaixo da autoridade de ninguém. Esse filho representa bem essa sociedade de hoje. Não quer estar debaixo da autoridade. Isso é a complicação do ser humano com Deus, né? Porque Deus, ele tem mandamentos. Deus, ele cuida de nós, ele nos abençoa, mas ele tem os seus mandamentos para nós cumprirmos. E às vezes a pessoa não quer cumprir, ela diz: não, eu quero andar do meu jeito, da minha forma. Ela se distancia de Deus. Deus, ele não abandona ninguém, a pessoa é que abandona Deus. Ela escolhe andar sozinha, escolhe andar nos seus caminhos. Esse filho fez isso. O pai aqui representa o próprio Deus, o filho representa as pessoas. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então, ele foi para a terra, viveu a vida como bem queria, dissoluta, festas, uma coisa ou outra, aquela questão que as pessoas dizem, gostam, estão vendo a vida, na verdade está morrendo. Ele gastou, aí veio fome. Quando veio fome, ele não tinha dinheiro, não tinha recursos, não tinha nada. Aí diz assim: e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. Bolotas era um fruto, né, que eles colhiam de uma árvore que dava para os porcos, e ele desejou comer aquilo. Aí nem para ele chegava isso, era dos porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. Quer dizer, a situação estava crítica, até a comida dos porcos ele desejou e ninguém, engraçado é isso, diz que ninguém dava nada para ele. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Então ele cai em si, acorda, desperta: espera aí, na casa do meu pai tem alimento, até os seus trabalhadores têm comida, e eu estou aqui passando fome. Aí diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como do teu jornaleiro. O que me chama a atenção nessa palavra hoje, que eu quero trazer para você, é isso: não existe conversão, não existe gratidão sem reconhecer quem eu sou. E por isso nós devemos orar para que nossa família caia em si no sentido de quem eles são, porque a maioria, e às vezes humanamente, perante a sociedade, é uma pessoa boa. Mas a maioria das pessoas que não querem vir para o Evangelho, porque ela diz assim: eu não preciso disso, eu sou uma pessoa boa. Eu faço bem, eu ajudo os pobres, eu faço isso, eu faço caridade. E ela acha: eu preciso de Deus para quê? Eu já sou uma pessoa boa. Eu preciso de salvação para quê? Eu já sou, do jeito que eu sou uma pessoa boa, o céu já está garantido. E não está. Ninguém é bom diante de Deus. Ninguém é bom, não existe pessoa boa. Existe bom, a pessoa às vezes é boa nos padrões humanos. Por exemplo, eu conheço uma pessoa, ela não me faz mal, não me prejudica, ela é uma pessoa até que eu vejo e age mais outra. Para mim é uma pessoa boa. Mas e para Deus? E para Deus? Porque a questão não é ser bom para alguém, é ser bom para Deus. Só que para Deus o padrão é outro. Para Deus, para o homem ser bom para Deus, ele tem que ter algo de Deus nele. Ele tem que ter algo de bom. O que é que tem? A palavra de Deus dentro, governando ele, dominando ele, conduzindo ele. Ter o Espírito de Deus dele. Jesus, quando ele falou do coração do homem, ele falou que o coração do homem só tem coisas ruins. O coração do homem é de onde vem as prostituições, de onde vem as contendas, de onde vem um bocado de coisas, uma série de coisas. E, na verdade é assim que nós vemos a humanidade. Então quer dizer, alguém chegou para Jesus e disse: bom mestre. Jesus disse: bom é Deus.
mostrando que o homem não é bom. Mas quantas pessoas acham que é bom? Então, enquanto a pessoa não cai em si, não compreende quem ela é e o quanto ela precisa de Deus, ela nunca vai encontrar essa salvação, porque ela mesma não vai se colocar como uma pessoa carente dessa salvação. Eu careço, eu preciso, eu dependo, Deus me salva, Deus me perdoa, Deus, eu tenho pecado contra ti. Aqui no filho pródigo, lógico que ele tinha aprontado algo visível, né? Tinha deixado a casa do pai, mas ele reconhece nessas palavras dele, ele diz: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Para a pessoa se converter, ela tem que reconhecer isso. Eu não sou digno de ser filho de Deus, mas eu vou aceitar a graça que ele tem para mim, eu vou aceitar a bondade dele, eu vou me voltar para ele, eu vou buscar a presença dele. E talvez esse é o grande problema daquelas pessoas que você olha para elas e elas são muito certinhas, elas são muito perfeitinhas perante a sociedade, são, vamos dizer, os chamados pessoas boas. Por isso que uma vez Jesus chegou para um bando de religiosos e falou assim: olha, os ladrões, as prostitutas vão entrar no reino dos céus e vocês vão ficar de fora. Não é que a pessoa na atividade de ladrão vai entrar no reino do céu, porque não tem. A Bíblia diz que os roubadores não entrarão. Que a prostituta na vida ativa de prostituta vai entrar no reino do céu. Não vai entrar, porque está bem claro, ele disse que não entra. A prostituição vai tirar a pessoa do reino dos céus. Mas é que a prostituta, o ladrão que vive uma vida tão errada, às vezes alguém vai pregar para ele, ele vai entender o seu erro, a dimensão dos seus erros, vai reconhecer que é perdido, que leva uma vida perdida diante de Deus, e vai dizer assim: espera aí, eu preciso mudar. Vai cair em si, vai pedir perdão de Deus, vai compreender que precisa do perdão de Deus, que precisa se arrepender, e vai se arrepender e vai ser salvo. O outro, que às vezes é muito religioso, ele está até na igreja mesmo, muito religioso, mas se achando muito bonzinho, se achando muito certinho, se achando que não precisa do evangelho, que não precisa se converter, que não precisa da Bíblia, que não precisa da palavra de Deus, que não precisa do amor de Deus, porque já tem crédito com Deus, porque é uma pessoa boa. Porque tem gente que acha isso: eu já tenho meus créditos, eu sou bom, eu faço caridade, eu faço isso, eu faço aquilo, eu já estou. Quer dizer, o cara diz: lá no céu meus créditos já estão garantidos. Não dá, está perdido, está tão perdido quanto o outro. Está tão perdido quanto o outro. Precisa o quê? Se arrepender, precisa cair em si. E o cair em si é você cair em si e dizer: espera aí, eu estou errado, mas tem um pai que eu preciso me voltar para ele, buscar dele a misericórdia. Qual que é a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus é Jesus, é a obra de Cristo no Calvário por nós. Ali é a misericórdia de Deus pela humanidade, ali é a bondade de Deus pela humanidade. Deus mostrando: eu sou bom, eu quero te salvar, vocês estão tudo perdidos. Porque a maioria das pessoas não entende. Quando fala no amor de Deus, aí tem gente que questiona: se Deus é bom, por que alguém vai para o inferno? Vai para o inferno porque está perdido. E a bondade de Deus está em quê? Em Ele oferecer a salvação. A salvação está na palavra, a salvação está na gente crer, a salvação está em a gente reconhecer que nós somos perdidos, que precisamos de salvação e clamar por essa salvação. Então esse filho pródigo, ele caiu em si, ele teve esse sentido. Ele disse assim, deixa eu continuar aqui: não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como teus jornaleiros. Levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo ao seu pescoço e o beijou. Quer dizer, quando estava voltando de longe, o pai dele viu. Quando viu ele naquela situação, naquela condição que ele se encontrava, você imagina esse rapaz, ele tinha perdido tudo, agora ele estava fazendo o quê? Ele estava cuidando de porcos. Porcos é um bicho fedido, porcos é fedido para danar. Então aquele rapaz estava sem dinheiro, estava fedido. Mas quando o
a condição desse cara mostra a condição do ser humano sem a graça de Deus. Ele está fedido com o mau cheiro do pecado, com a sujeira do pecado. Só que quando o pai vê, o pai faz o quê? O pai corre, vai de encontro. Isso é quando a pessoa cai em si e vai buscar Deus. Eu não mereço, eu não sou digno. Porque a primeira coisa que nós temos que entender é que nós não somos dignos do perdão de Deus. Nós não somos dignos da salvação que Deus tem para nós. Mas nós temos que confiar na misericórdia e na bondade dele. Nós temos que confiar nisso. Deus não me salvou, não era porque eu era uma pessoa boa. Eu já vi até cristão dele dizer assim: não, eu vim para a igreja, mas eu nunca fiz nada de errado. Eu já era uma pessoa temente. Para com isso, você está aí, não entendeu nada. Talvez nem se converteu ainda, porque nem deu conta. Está na igreja achando que está ali porque era bonzinho. Não era. Nós estamos hoje por causa da bondade de Deus, por causa da graça de Deus. E é isso que nós devemos orar para a nossa família, cair em si reconhecendo: eu sou pecador, eu preciso da graça de Deus. Na casa de Deus há salvação para mim. Eu vou para a casa de Deus, eu vou buscar a Deus, eu vou clamar a Deus, eu vou invocar a Deus, eu vou viver para Deus agora. Aí ele diz assim, continuando aqui: e levantou-se e foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Isso é a confissão. A confissão para a gente alcançar: pai, eu pequei, eu sou errado, eu careço da tua salvação, eu careço do teu perdão. Aí imagina a pessoa chega: não, eu vou para a igreja. Aí chega lá com aquele ar: Deus, o Senhor sabe, sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa, então estou aqui hoje, mas o Senhor sabe que eu sou uma pessoa boa, então o céu aí está garantido para mim. Olha, Deus faz igual aquela oração do hipócrita, né? Que Jesus conta, entrou 2 homens para orar. Um não levantava nem os olhos para o céu: Deus, me perdoa, eu sou pecador, sou isso. O outro dizia assim: Deus, graças te dou porque eu não sou como esse homem, eu não peco, eu não faço isso, não faço aquilo. Aí Jesus disse: um saiu justificado, porque reconheceu que tinha erros. O outro se exaltou, saiu condenado, porque Jesus disse assim: aquele que a si mesmo se humilha será exaltado, e o que se exalta a si mesmo será humilhado. Quer dizer, não conseguiu nada, porque ele achava, quer dizer, era um tipo de cara, talvez religioso, que tinha vamos dizer assim, tinha um padrão de vida respeitável, andava de uma maneira correta, então ele achava que ele estava muito bem, que ele era o tal. O outro não, o outro vivia no erro, vivia no pecado. Porque a questão não é o quanto pecado a pessoa tem, é o quanto ele reconhece que é pecador e que carece da graça de Deus. O filho pródigo aqui, ele errou, ele foi longe, ele gastou tudo que tinha numa vida errada, mas chegou o momento que ele reconheceu, precisou logo sofrer. Tem gente que precisa sofrer para danar, para poder reconhecer o quanto precisa do perdão de Deus, o quanto errou, precisa do fundo. Ele reconheceu, mas aí diz: eu não sou digno de ser filho. Nenhum de nós éramos dignos de ser filho de Deus. Aí o cara bate no peito e diz: eu sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Não, espera aí. Quando aceitar Jesus, somos filhos do pecado, que obedecemos o pecado e somos servos dele. Deus nos recebe pelo perdão que ele nos dá, quando a gente crê na obra que Cristo fez por nós na cruz do Calvário e reconhece. E para a gente crer naquela obra, nós temos que reconhecer o quanto nós precisamos dela, o quanto somos pecadores, o quanto somos falhos. Porque a mesma pessoa que diz: eu sou uma pessoa boa, às vezes ela anda fazendo mal para danar para outras pessoas. Tem gente, por exemplo, que diz assim: eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém. Aí ela fica na internet vasculhando um bocado de coisa, procurando coisa contra alguém que ela não gosta, às vezes até contra a igreja mesmo, só para sair difamando, falando. E ela diz que é uma pessoa boa. Não tem nada de bom naquela pessoa. Ela às vezes é bom para as pessoas que ela gosta, que está do lado dela, mas aquela pessoa que ela não gosta, às vezes até algo que ela é contra ela, só vive procurando coisa ruim para sair difamando aquela pessoa.
Às vezes não sabe nem se é verdade, mas tem o prazer de encontrar. Por exemplo, vamos pegar um exemplo hoje, a política, que tem muito essa... que eu acho que as pessoas têm muita paixão por isso. Tem gente, por não gostar de um político, ele toda hora está mergulhando na internet, procurando alguma notícia ruim, que é para ele sair espalhando. E ele não sabe nem se é verdade, porque a gente sabe que há muitas mentiras também. Há muitas mentiras. Isso de um lado como de outro. Tem gente que odeia o presidente. Então, por odiar o presidente, ele está toda hora naquele site que não gosta também, procurando notícia ruim para espalhar, que é para provar que o presidente não presta, para espalhar. E às vezes até aí vem as fake news, vem um bocado de coisa ruim, e a pessoa fica. Outros não gostam do Lula, do PT, aí fica procurando tudo que é ruim contra esses caras também, para ficar espalhando uma notícia e atrapalhando ali. Quer dizer, aí a pessoa depois diz: não, sou uma pessoa boa. Boa não, quando você está procurando algo ruim de alguém para sair espalhando, você já está mostrando que você não é bom. E na verdade, no natural, nós somos assim. Então nós precisamos do quê? Da graça de Deus, o perdão de Deus. Porque imagina se Deus ficasse procurando coisa ruim em mim e você para sair espalhando. Para sair mostrando para o mundo que nós nos prestávamos. A gente estava perdido. Então ninguém aprende isso com Deus. Ninguém aprende isso com Deus. Nós precisamos andar com Deus. E agora com a internet tem muita gente. Tem gente que fica lá dentro de casa o dia todo na internet. Espera aí, eu não gosto desse cara. Eu já sei, deixa eu procurar alguma coisa bem ruim dele, que é para me mostrar para o povo quanto ele é ruim, para ninguém ir atrás dele. Tem gente que faz isso com a própria igreja, né? Tem gente que faz com as lideranças dele. Deixa eu ver se tem alguma coisa contra o R.S. Soares, se tem alguma coisa contra o Valdomiro, se tem alguma coisa aqui na internet que é para mim sair espalhando, dizendo, para mostrar que esse povo não presta. Aí depois essa pessoa diz assim: eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém. Opa! Então é isso. É isso, nós temos que olhar quem nós somos. Quando a gente reconhecer: meu Deus, eu não presto, não sou digno de ser teu filho, mas eu preciso da tua graça. Aí eu vou me voltar para Deus, porque eu sei que eu preciso. Por que é que eu tenho que por que é que eu tenho que orar todo dia? Por que é que eu tenho que ler a Bíblia todo dia? Por que eu tenho que vir à igreja? Não é porque eu sou perfeito, é justamente pelo contrário, porque eu não sou perfeito. E eu preciso ser aperfeiçoado em Deus. Continuando aqui. E o filho diz: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa a vestir, pôde-lhe um anel na mão e a alparca nos pés. Trazei-me um bezerro cevado e matai. Então comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começar a alegrar-se. Quer dizer, a pessoa sem Deus, sem o Evangelho, ela está perdida. Ele está morto espiritualmente. Ele precisa voltar para a graça de Deus, precisa voltar para os braços do Pai. O Pai vai receber com abraço, vai restaurar a pessoa. Mas enquanto a pessoa não cair em si, enquanto a pessoa não compreender, e o cair em si não é olhar apenas um setor da minha vida, é o cair em si que eu preciso de salvação. Eu caio em si que eu não sou uma pessoa boa, eu preciso da bondade de Deus para ser salvo. A minha bondade, por mais que eu ache que sou, que alguém diga que eu sou uma pessoa boa, tem gente que as pessoas dizem: não, você não é uma pessoa boa, mas por mais que eu ache ou alguém ache isso de mim, eu careço da graça de Deus. Eu careço reconhecer, eu tenho falhas, eu não sou digno de ser filho de Deus. Eu não sou digno de entrar no reino dos céus, mas Deus é bom para me aceitar, Deus é bom para me perdoar, Deus é bom para me aperfeiçoar. Isso às vezes como nós estamos falando de família, vocês são mãe, isso é às vezes uma coisa de você analisar também. Porque às vezes você tem um filho que você olha, que ele anda meio torto. Aí você diz assim: aquele meu filho precisa de Deus. Aquele meu filho precisa da minha oração para ele sair da vida dele que está meio torta, porque ele precisa ser salvo. E o outro filho é perfeito, o outro filho anda corretamente. Aí você olha para ele como se ele estivesse numa boa, só que ele não aceitou Jesus. Ele está no mesmo perigo que o outro. Ele está na mesma situação. Então precisa, meu Deus, olha, o quanto aquele eu acho que ele está no caminho errado,
O outro está também, o outro só está certinho perante a sociedade. Mas perante Deus não está, porque não aceitou Jesus, não está buscando a Deus, não está na igreja, não está clamando a Deus, não está adorando a Deus, está na mesma situação. A gente tem que cair em si, porque às vezes o lado sentimental, eu estou falando de mãe, porque a mãe tem um lado sentimental. E um filho que é bom, que dá prazer, você, nossa, você se alegra com ele. Só que você tem que olhar, aqui nós estamos falando de condição espiritual. Condição contra a sociedade é uma coisa, condição com a sociedade, a pessoa não prejudicou ninguém, ela é tida como uma pessoa boa. Mas perante Deus, tem que ter algo de Deus nela para ser boa. Tem que ter o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo quem se converte, quem sabe, quem reconhece. Quem reconhece, eu careço do perdão de Deus, eu careço da graça de Deus. Eu não sou digno de entrar no céu. Porque a religião ensinou muito isso para as pessoas. Você é uma pessoa boa. Então você tem que... Não, ninguém é bom o suficiente para entrar no céu. Nós entramos no céu pela bondade de Deus, Cristo Jesus. Quando nós compreendemos quem nós somos. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da graça de Deus. Mas em Cristo Jesus vem a salvação. Então o homem precisa disso. Ele pode ser muito certinho, ele nem precisa ainda da graça de Deus, porque dentro dele tem coisas ruins. Tem. E é como eu expliquei, tem gente que diz assim, não, sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém. Mas ela faz um estrago danado na vida de que ela não gosta hoje, principalmente com a internet. Faz um estrago danado. Difama, espalha notícia má, faz bagunça, cria confusão. Tem gente que anda. A gente abre uma rede social, tem gente postando coisas, outros vai atrás de coisas, notícias, só ruim, o outro está espalhando. Então, isso está fazendo mal, não está fazendo bem. Eu estou fazendo bem quando? Quando eu estou fazendo algo que é um ato de bondade com alguém. Mas não quando eu estou procurando o defeito da pessoa para sair defamando ela, falando mal dela. Alguns até tentando provar com todo. Tem gente que está aguerrido, ainda mais com esse negócio de política, tem gente que fica aguerrido para provar que o fulano é mau. Isso já não é bem. Quer dizer, o nosso bem está em andar na palavra de Deus. Aprender com Ele. Aí por isso precisamos da Bíblia todo dia. E precisamos orar para a nossa família, para que eles caiam em si e vejam que não são dignos do reino dos céus. Porque quando a pessoa entende que não é digna, aí ela vai buscar o favor de Deus e recebe esse favor, Deus recebe ela como filho e ela se torna uma pessoa grata a Deus. Amém, Jesus? Porque tem gente que só aprendeu a ser grato a Deus quando recebe um milagre de cura, quando recebe uma bênção material. Nós temos que ser grato a Deus por Ele ter nos salvado e nos tirado de dentro do inferno, que era a condição que o homem se encontra sem Jesus. Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. Bom, essa é a mensagem de hoje. Vamos fazer a oração da família? Em nome do Senhor Jesus, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, ó Deus, recebemos Tua palavra e com essa palavra, Deus, queremos Te pedir a bênção do Senhor sobre nossa casa e sobre nossa família. Estende as Tuas mãos.